Olá, tudo bem? Esta é uma série de aprendizado de matemática chamada Pílula de Matemática. O assunto abordado nesta é a divisão. Curta o vídeo, deixe seus comentários, indique para outra pessoa e vamos para o aprendizado. Vamos ver agora, pessoal, Pílula de Matemática número 3, divisão por 10, 100, 1000 e essas potências aí à frente. Aqui a gente vai ter somente potências de base 10. Números é 1 seguido de 0 apenas. Então aqui não vai entrar 20, 30, 20 mil, 300, 30, 300 mil, enfim, esses números não. Vai ser sempre 1 seguido de zerinhos. Pode ser 1 milhão, 100, 1000, esses números aí, 1 seguido de zerinhos. É essa divisão que a gente vai tratar aqui. Então, divisão por potência de 10. Divisão por 10, 100, 1000 e por aí vai, certo? Então vamos ver como é que funciona e vamos tratar de uma coisinha aqui antes. O sempre pense nisto. Na divisão, existem dois casos que podem acontecer. Quantas vezes o divisor cabe no dividendo e o dividendo dividido em partes iguais indicadas pelo divisor. Divisão por zero é uma indefinição, não dá para dividir alguma coisa por zero, pelo nada. A divisão é o oposto da multiplicação e é um auxiliar importante da divisão. A gente vai precisar desse carinha aqui, ó, na divisão, a multiplicação. Um é o auxiliar do outro. É muito importante a gente estar atento aí para estar com a tabuada na cabeça para fazer um bom uso da divisão. Se você não tiver com a tabuada legal, isso já vai atrapalhar. Então, procure colocar a tabuada em mente, ok? Para a gente ir andando mais facilmente aqui. Legal? Esse aqui ainda não vai te exigir tanto, não, mas as próximas vão sim. E a palavra-chave para essa pílula 3 aqui de divisão é apenas deslocar a vírgula para a esquerda. Como assim? Vamos enxergar isso aí. Como é que é esse negócio de apenas deslocar a vírgula para a esquerda? Legal? Vamos chegar daqui a pouquinho nessa situação. Antes nós vamos ver esse primeiro critério aqui, que é divisão. Existem dois casos aí. Quantas vezes o divisor cabe no dividendo e o dividendo dividido em partes iguais. Vamos ver isso aqui primeiro e aí vamos partindo para esses outros tópicos aqui até chegar no nosso, que é deslocamento da vírgula para a esquerda, ok? Então vamos lá. Esse primeiro caso aqui, nós temos uma divisão de 500 por 2 e 500 por 2, onde eu posso associar os dois casos aqui, certo? Vamos pensar que eu queira pegar 500 reais, então isso aqui representando dinheiro, né? Reais, ok? Eu queira saber esses 500 reais em notas de 2 reais, então esse 2 aqui também está representado em dinheiro, reais. Dinheiro e dinheiro, estou falando da mesma coisa. 500 reais dividido, aliás, o 500 representando os 500 reais, o 2 representando os 2 reais, eu faço 500 dividido por 2, que eu encontro 250. Como assim? Vamos voltar ao problema. Eu perguntei como eu posso ter 500 reais em notas de 2 reais. Dessa maneira, eu estou perguntando quantas vezes o 2 cabe dentro do 500. Quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo? Tá? Então, essa ordem aqui, ó, dividendo, divisor. O divisor cabe quantas vezes aqui? Então, essa é a situação do quantas vezes cabe. Qual é o segredo? A gente tem que os dois têm a mesma natureza, é dinheiro e dinheiro. Se eu estivesse falando aqui de água, aqui água também. Se eu estivesse falando de um elemento igual ao outro, aqui é a medida de um material, uma medida qualquer, e aqui também uma medida. Então, quando os dois possuem o mesmo tipo, é a mesma natureza, nós temos essa característica de quantas vezes cabe. Perceba que o problema, em momento nenhum eu disse, vamos dividir isso por isso, quanto dá isso dividido por aquilo. Não, a pergunta é, eu tenho 500 reais e preciso desse 500 reais em notas de 2. Então, eu devo dividir o 500 por 2 para eu saber quantas notas, então, eu terei. Então, quantas notas eu tenho de 500 reais transformadas em 2 reais? Vamos pensar assim, trocadas em 2 reais. Eu terei 250 notas de 2 reais. Vamos já atentar aqui para a questão da multiplicação. 250 vezes 2 é o 500.
certo? Isso aqui nós temos uma multiplicação. Então, eu posso entender também a divisão assim, ó, 500 dividido por 2 é 250, porque 250 vezes 2 é igual ao 500. Legal? Isso aí já deve ser colocado em mente também. E o outro 500 dividido por 2, também nós vamos ter o resultado aqui de 250. Mas se eu coloco agora o dividido em partes iguais, eu posso dizer que isso aqui são 500 litros de água, certo? Aqui é água. E esse 2 aqui, eu posso dizer que são 2 recipientes. Recipientes. Opa, deu uma subidinha. Vamos voltar. São 2 recipientes. Pronto. Então, aqui é 500 litros d'água, que são 2 recipientes. Eu tenho 500 litros d'água e 500 litros d'água que desejo colocá-los em 2 recipientes, ou dividir para 2 recipientes igualmente. Então, eu tenho uma situação de divisão em partes iguais. É 500 dividido, né, 500 dividido para 2 recipientes. E temos a mesma conta, 250. No nosso caso, a interpretação fica 500 litros d'água dividido para os 2 recipientes, temos 250 litros para cada recipiente, certo? Então, nosso entendimento aqui é diferente. Então, são essas duas situações aqui que estão sendo colocadas para você entender a diferença entre quantas vezes cabe e dividido em partes iguais. São as duas situações que podem acontecer. Então, vai ter, se for a situação de elementos de mesma natureza, é quantas vezes cabe. É o primeiro caso aqui, certo? Se for uma situação de dividida em partes iguais, é esse segundo caso aqui, certo? Veja que são as mesmas divisões, porém, eles têm conceitos, histórias, tem um elemento por trás diferente aí, certo? Vamos passar agora para o outro conceito, que é a divisão por zero. Vamos entender aqui rapidamente essa ideia aqui. 50 dividido para nada. Pensa assim, eu tenho 50 reais dividido para ninguém. Não tem como eu resolver isso aqui. Não tem um valor 2, 3, 4, 0, alguma coisa, menos um número, nem negativo, nem positivo, nem número nenhum responde isso. Então, isso aqui, não conseguimos achar um valor. Isso fica indeterminado, indefinido. Então, aí nós temos o 18 dividido por zero. Não importa o número, eu não consigo resolver isso aqui. Isso aqui não me dá um valor específico. Eu não consigo, não tem lógica de como eu resolver isso. Ok? Então, aí, para todos os efeitos, inclusive, se eu tiver uma situação de 0 dividido por 0, eu também não consigo resolver. Então, qualquer número dividido por 0, inclusive o 0 pelo 0, a gente tem situação aqui de indefinição e indeterminação. Então, eu não consigo resolver. Não vou entrar em detalhes aqui, não será aprofundado esse tópico. Então, o que deve ser de início entendido é essa lógica. Como eu posso pegar 50 e dividir por nada? Como eu posso pegar 18 e dividir por nada? Não tem como resolver essa conta, a gente não tem solução para ela, não tem uma resposta. Então, essas situações não podem acontecer matematicamente, ela não vai existir. Vamos passar para o próximo tópico, que é de fato a divisão que trata essa pílula. É a divisão por 10, 100, 1000, por aí vai. Então, primeiro caso aqui, o que eu devo considerar? Perceba que o 300 dividido por 10, eu coloquei aqui nessa forma linear, não está naquela forma de chave ainda, a gente não está trabalhando nessa forma de chave ainda, mas considere os elementos aqui para a gente fazer essa divisão sem problema, sem precisar de calculadora, sem nada. Toda vez que você vê essa situação de 1 seguido de um zerinho, 2 zerinhos, 3 zerinhos, que é 10, 100, 1000 e por aí vai, a gente vai observar apenas o seguinte. Primeiro, onde está a vírgula do número 390? Esse número ali, 390, a vírgula dele, como não está aparente, ela está escondida, ela está implícita, nós vamos entender que ela está sempre aqui, ó, à direita do número. Está lá, 390, vírgula. E quando eu faço uma divisão por zero, o que você vai... desculpe, uma divisão por 10, você vai avaliar a quantidade de zerinhos ali. O 10 tem um zerinho. Se for 100, ó, tem 2. 1000 tem 3. Então, avalie isso. Tem um zero. Então, 390 dividido por 10, eu vou voltar a vírgula, né? Vou para a esquerda, vou para essa posição aqui, para a esquerda, uma casa. Um zero, uma casa. Então, o 390, vamos repeti-lo aqui,
para ficar fácil assim, 390, a vírgula estaria aqui. O que acontece com ela? Nessa posição, ela volta uma casinha, vem para cá. Então, nós temos que esta vírgula ficará aqui. Então, ficará o novo número 39,0. E 39,0 é a mesma coisa que escrevermos 39, simplesmente. Perceba que 39,000, tanto que zero que fosse aqui, por exemplo, cai para o mesmo 39, então nós vamos considerar esse número aqui, ó, 39. Vamos partir para o segundo número. O primeiro detalhe é observar o quê? O 234 também tem uma vírgula implícita, ela não está aparente, ela não é explícita. Então, ela está aqui na frente do 4, está aqui à frente dele. Legal. Qual é o número? 100. Opa, o 100 tem 2 zeros, então eu devo deslocar para a esquerda, olha, para a esquerda, a vírgula, 2 casinhas, 2 números. Vamos escrever de novo aqui, ó, 234. A vírgula está aqui à frente dele. Essa vírgula deve caminhar para o outro lado, um número, 2 números. Então, ela vem para aqui nesse ponto. É esse o local dessa vírgula. Então, vamos lá? Basta pegar aqui, então, a vírgula e colocar entre o 2 e o 3. Fica 2,34. Então, veja como ficou fácil. A vírgula saiu daqui, andou um número, 2 números, ou a gente pode dizer 2 casas. 1, 2. E aí, passamos a vírgula, então, no 2,3. A vírgula estava aqui, à direita do 4, e ela ficou entre o 2 e o 3. É essa a dinâmica, simples assim. Ok? Mais nada a se fazer aqui nesse caso. Vamos para o próximo elemento aqui agora. O próximo será 3,8 dividido por 1000. Ih, agora complicou? Será? Não, vamos analisar. Primeiro, a vírgula ela está explícita, ela está aparente, ela está mostrando aqui 3,8. E aqui eu tenho o 1000, que tem 3 zeros. Então, nós vamos voltar 3 casas. 1, 0, 0, 0. Opa, 3 casas à esquerda. 3 casas à esquerda, para esse lado aqui, ó. Então, nós vamos ver o 38. Vamos colocar ele aqui de novo. Aliás, o 3,8, né? A vírgula está aqui entre o 3 e o 8. E vamos voltar às casas decimais aí. Como é que fica? São 3 casas. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3. Essa vírgula seria colocada aqui, certo? A questão é a seguinte. Eu tenho que não tem nenhum número para cá. Como é que eu volto esses números? Como é que eu volto essas casas? Esses que a gente voltou, nós vamos colocar aqui, ó, zerinho, zerinho e zerinho. Então, ficou 0,0038. Isso mesmo, a gente faz aparecer uns zeros aqui que existem, mas não precisa aparecer. Bora colocar aqui para ficar bonitinho, ó, 0,0038. Perceba o seguinte, como é que estava aqui a vírgula? Ela estava entre o 3 e o 8. Olha só, voltando aqui as casas, ó, 1, 2, 3. Aí a gente colocou os 2 zerinhos aqui, ó, tá vendo aqui? E mais um aqui para trás que significa zero inteiro, nenhum inteiro. Então, ele tem que aparecer esse zero. Não confunda também esses 3 zeros aqui do 1000 com os 3 zeros que nós colocamos, porque você deve entender sempre o deslocamento da vírgula que foi feito. Então, esse deslocamento das 3 casas aqui que a vírgula fez, ó, 1, 2, 3. 3 casinhas, 3 números deslocados, é isso que você deve prestar atenção. Deslocou 3, passou a vírgula, colocou zerinho se precisou e colocou o antes da vírgula aqui que precisa, né? Então, ficou 0038. O que você deve fazer aqui sempre? Faça sempre uma verificação disso aqui, ó. A vírgula onde estava, onde ela parou, se você fez corretamente. Você não colocou 0 a mais, 0 a menos, principalmente nesses casos aqui que fica mais difícil de você ver, como no o 2,34 é mais fácil, né? O 234, 390, por quê? Aqui no 390, por exemplo, a gente só pegou e voltou uma casinha decimal lá, ó. Foi só uma casinha, voltou aqui, ó, opa, certinho. E o 234 voltou aqui 1, 2. Então, fica fácil você visualizar com o número, enquanto que nos outros casos que não aparecem, aí a gente tem esse pequeno probleminha, tá certo? Então, o detalhe aqui para essa situação é esse que você deve sempre estar atento, de verificar os zerinhos que tem para passar, as casinhas que tem que voltar, é essa dinâmica aí, certo? Vamos seguindo aqui para uma situação de resolução.
Se você quiser, dá uma pausazinha no vídeo aí e tenta fazer antes da gente responder juntos aqui. Bora ver o primeiro caso aí? Eu tenho aqui, uma empresa comercializará igualmente 29.546.600 litros de gasolina para distribuidoras de uma cidade. Se na cidade houver 10 distribuidoras, quantos litros de gasolina receberão cada uma? E se for 100 distribuidoras e para 1.000 distribuidoras, então tudo potência de 10 aqui. Então, facinho para a gente resolver isso aqui. Vamos colocando aqui na sequência, que é o primeiro caso aqui, dividido por 10. É só a gente pegar os números lá, 29, 5, 4, meia, meia de novo. Aí tem 0, 0. O que vai acontecer? Vai vir uma casa decimal para cá, né? Voltar uma vírgula, então vai virar, na verdade, 66, 0. Então, 66 eu já coloquei, 0. Essa é a primeira situação para divisão por 10. A segunda divisão aqui, que foi divisão por 100, ó. E se for 100 distribuidoras? Aí vai ficar esse mesmo número agora voltando duas casas, ó. Uma, duas. Então ficou agora 29, 546, meia. É isso que vai aparecer ali, ó. Então vamos ver aqui. 29, 5, 4, meia, meia, porque voltou aí duas vírgulas, né? E por fim, o último caso nosso, dividido por 1.000, o que nós vamos ter? Vem 3 casas decimais aqui, ó. 1, 2, 3. 3 números ou 3 casas, né? Então ficou o número lá, 29. Vamos ver aqui, vou colocar aqui embaixo, para facilitar. 29, 5, 4, meia, vírgula, meia. Então, esses valores aqui. Então, no caso, vamos colocar o pontinho aqui para separar as unidades de milhar, né? Não esquecendo. A gente tem, então, aqui para esse caso aqui de baixo, será 29.546,6. Esse outro aqui, 3 números, passou um ponto, 295.466. Esse outro aqui, 3 números e 3 números, 2.954.660. Pronto, simplesinho, a divisão por 10, 100 mil. Isso aqui num concurso, você vai simplesmente deslocar, apenas deslocar a vírgula. Não precisa de você fazer essa conta. Então, em qualquer concurso que você encontrar esse tipo de situação, é deslocamento de vírgula. Tá? Então, vamos ver outro caso agora. Resolva as divisões. Vamos ver aí, tudo por 10, 100 e 1.000. Vamos ver aqui. Aqui em cima dá para responder essa letra A. 80 dividido por 10. A vírgula do 80 está aqui na frente. Então, nós vamos voltar uma casinha decimal, um número. Vai ficar simplesmente 8, ou 8,08. Agora, dividido 3,5 por 10, a vírgulazinha volta para cá, ó, na frente do 3. Então, fica o 3,5 que estava, né? Deixa eu tirar essa vírgula aqui. Pronto. A vírgula estava aqui antes do 3, ela vai passar aqui. Aliás, estava entre o 3 e o 5, vai passar para antes. E vamos colocar um zerinho, né? Então, volta só uma casa decimal, 0,35. Essa outra aqui em cima, dá para a gente pôr aqui mesmo. 55 dividido por 100. A vírgula estava aqui na frente. Ela volta uma casa decimal, um número, mais outro número. Uma casa, duas casas. A vírgula fica antes do 5. Então, ficará 0,55. Veja comigo. A vírgula estava à frente do 5, né? Estava aqui. Ela volta dois números, vira-se, se transforma em 0,55. Perfeito? Seguindo, 7.085,54 dividido por 100. Essa vírgula agora, ela está aparente. Então, ela vai voltar aqui duas casas decimais, dois números, aliás. Dois números, um número 5 e o número 8. Então, ela vai ficar aqui, vou colocar aqui embaixo, vai ficar 70,8554. Então, o número, a vírgula inicialmente, ela estava aqui entre o 5 e o outro 5. Como é divisão por 100, voltam duas casas, assim como o anterior, voltam dois números. Então, nós vamos a vírgula aqui, passando aqui antes do 5 e antes do 8. Então, dois numerozinhos, duas casas decimais, certo? É apenas este caso. Vamos apagar aqui essa vírgulazinha antes, ok? Que a gente já tem uma vírgula no número. E agora o último caso, os dois últimos, a letra C e D.
Deixa eu colocar a letra C aqui, para ter mais espaço. E vamos perceber o que vai acontecer aqui. Eu vou colocar um número, 5, para facilitar. E vamos voltar, então, quantas casas? Ó, quantos números? 3 zerinhos. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3. Olha as lacunas e o que acontece com essas lacunas. Um 0 aqui, um 0 aqui. E passamos a vírgula e colocamos outro 0. Vamos entender de novo? O que acontece aqui? A vírgula, ela estava à frente do 5, não precisa aparecer. Voltou um número, 2, 3, como está mostrado. E passamos a vírgula, então ficou 0,005 dividido por 1000. Certo? Vamos apagar aqui essas casinhas, essa vírgula. Opa. Isto. Pronto. Resolvido. Agora vamos para o D, F. O C e o F que eu deixei por último aqui. Foi fora de ordem aqui, mas tudo bem. Então, o F, como ficará? 0,5 dividido por 1000. Nós temos uma vírgula aqui agora, ela é aparente, ela está lá na frente mostrando para a gente. 0,5. Não vamos colocar a vírgula aqui de início, vamos fazer o quê? A casinha caminhando aqui 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Fizemos assim. E agora faz o quê? Passa a vírgula e colocamos um 0 aqui, mais um aqui, mais um aqui. Olha a diferença em relação a este aqui. Eu tenho 0,0005, entrou 3 zeros aqui antes do 5. Perceba de novo a contagem aqui que a gente tem que fazer. É uma atenção importante. Eu fiz a vírgula entre o 0 e 5, partindo daqui. Então, um número, 2 números, 3 números. Como está indicado a divisão por 1000. Então, dividindo por 1000, voltamos 3 casinhas, 3 números. Observe também que esses zeros nós tivemos que colocar, foi incrementado esses zeros aqui, ok? Então, 0,0005, o outro 0,005, então zeros que existem, mas não precisa de colocar e fizemos aparecer em algum momento. Então, por enquanto, nessa pílula, é a pílula que nós tratamos da divisão por 10, 100 e 1000, ou seja, a potência de 10, então tenha bom proveito, estude, enfie a cara, veja aí quantas vezes for necessário e vamos lá. Bons estudos!